Bom dia, estamos começando agora o nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta sexta-feira, dizendo que as câmaras no apartamento da deputada Dayana Bittencourt, ou a Dayana do Capitão, como ela foi votada no Ceará nas eleições do ano de 2022, as câmaras a que nós nos reportamos ontem, baseado em informação do jornal Correio Brasiliense, essas câmaras que foram colocadas no apartamento da deputada lá em Brasília foram descobertas por acaso, uma semana depois que a deputada começou a ocupar o imóvel. Hoje, uma nota na coluna política do jornal O Estado de São Paulo registra que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, falou com o diretor-geral da Polícia Federal sobre o caso. Esta informação também está na edição de hoje do jornal O Globo. Nós dissemos que ela foi descoberta por acaso, porque na primeira semana, depois que a deputada ocupou o imóvel, ela veio para Fortaleza e deixou algumas coisas que deveriam vir também para Fortaleza, inclusive roupas. E ela pediu para uma assessora dela providenciar esse material e encaminhar para Fortaleza. Quando a assessora chegou lá no apartamento, ela foi com o motorista da deputada, e o motorista, curioso, aliás, foi muito boa a providência dele, e ele começou a examinar o ambiente em que estava. Ele estava sentado, segundo dizem, na cabeceira da cama e viu um ponto estranho no quarto. Apontou a câmera do seu celular e descobriu que era uma câmera que estava lá. Imediatamente, ele ligou para o capitão Wagner, disse do ocorrido, recebeu instruções para comunicar o fato à Polícia Legislativa, reservadamente, sem alarde, e assim ele o fez. A Polícia Legislativa foi ao local e detectou que eram 4 câmaras, uma no quarto, uma na sala de jantar, uma no closet, que dava inclusive para o banheiro, e uma outra num corredor. A Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada pela Polícia Legislativa e começou a fazer investigação, retirou as câmeras, constatou que elas ainda estavam em atividade e descobriu quem as colocou, também quem mandou colocar, e elas teriam sido colocadas lá já há algum tempo para ficar olhando o que fazia o inquilino anterior. Esse flat que a deputada está utilizando, fica num hotel, num dos hotéis principais de Brasília, próximo ao Palácio da Alvorada. Então, a Polícia Federal concluiu o seu estudo, mas ainda não ofereceu o relato oficial para as partes, no caso, a própria deputada, a Câmara e o marido dela, que cobrou explicações. Ontem, este caso foi levado aqui à tribuna da Assembleia Legislativa pelo deputado Sargento Reginaldo, e os deputados acabaram por aprovar uma moção de solidariedade à deputada e ao capitão Wagner. Vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Reginaldo. De que foram encontradas câmeras escondidas no flat onde está corresidindo, Fortaleza, Brasília, a deputada federal, minha amiga, minha deputada federal, minha comadre, tenho orgulho de dizer,
fui padrinho do casamento dela, Daiane Bittencourt, conhecida politicamente como a Daiane do Capitão. Esse processo está em andamento desde agosto, mas corria em sigilo. E por isso todos nós respeitamos a decisão judicial e não tínhamos falado desse assunto até esse momento. A deputada Daiane foi para Brasília e não quis morar nos apartamentos funcionais, que são muito grandes, e optou por alugar um flat. E sua assessoria, para a nossa felicidade, para a felicidade dela, logo nos primeiros dias em que ela estava nesse flat, percebeu a existência de uma câmera numa luminária. E quando começaram a buscar, fazer uma vistoria em todo o apartamento, encontraram câmera até no banheiro do flat onde estava a nossa deputada Daiane. Então, isso é extremamente grave. A intimidade, a privacidade, poderia ser de um homem, mas é mais grave ainda se tratando de uma mulher, e não é simplesmente porque é uma deputada. Poderia ser qualquer cidadã brasileira e continuaria sendo muito grave. De agosto para cá, as investigações não avançam na medida que deveriam avançar. Porque, segundo informações da polícia, não tem imagens da deputada no material que foi recolhido. Mas é curioso que tem imagens da assessoria da deputada retirando as câmeras. É curioso que no mesmo dia que a deputada esteve no apartamento, tem imagens da funcionária que foi fazer limpeza no apartamento. Então, o que é que está acontecendo com esse processo investigativo? O que é que está querendo se esconder dentro dessa investigação? E aqui, desde já, repetir, porque quando deputadas do PT foram agredidas aqui no estado de Ceará por um vereador, eu saí na defesa. Quando a deputada Luiziane Lins, ela sofreu algum tipo de pressão, o capitão Wagner saiu na defesa. Então, essa questão ela não é partidária. Ela não é política nesse sentido partidário, mas ela é uma questão de segurança, ela é uma questão de respeito, ela é uma questão de defesa das nossas mulheres que estão cada dia mais vulneráveis e que precisam sim ser protegidas. Precisam de legislações mais duras. O empresário simplesmente fez um depoimento ridículo dizendo que colocou câmeras porque havia a suspeita de um funcionário roubando ele. Mas você coloca uma câmera dentro do banheiro? Dentro do banheiro? Não, não tem como. Esse homem já era para estar preso. Porque se ele sabia da existência das câmeras e o flat está sendo alugado para outras pessoas, ele era para estar preso. Imagem, não se sabe que tipo de imagens da deputada Daiane foram colhidas por essas câmeras. Nós não temos essa informação até agora. Não temos. Então é preciso que se dê respostas contundentes a esse crime que está sendo cometido, a essa invasão de privacidade que está sendo cometida com a deputada Daiane. Bom, ontem, quando nós registramos essa situação aqui, neste horário, nós já dizíamos que era uma situação muito grave, muito grave. Muito grave, não apenas porque é uma deputada, mas porque é um parlamentar, mas porque é um cidadão brasileiro. Mas Brasília tem exatamente muito dessas coisas. Brasília, a capital da República, é a cidade brasileira do lobby. A quantidade de gente que tem em Brasília fazendo lobby e tramando alguma coisa para tirar proveito da administração pública é grande, é grande. E isso nos surpreende esse fato por tratar-se de uma parlamentar, de um representante do povo,
de um integrante do Congresso Nacional, o poder mais importante da República, nos entristece muito e chama a atenção para o fato. Brasília, repito, é a cidade do lobby, onde muita gente vai para lá, está lá para tramar algo que venha a surrupiar o Estado brasileiro. Pois de amanhã, a partir das 9 horas, os 200 delegados do PT de Fortaleza vão escolher o candidato do partido a prefeito da capital cearense. Esses 200 delegados é resultado de uma eleição ocorrida no último dia 7 de abril, 7 deste mês, quando os filiados ao PT foram chamados a votar em 4 chapas apresentadas aos delegados, que a votação delas resultaria na escolha dos 200 delegados. Das 4 chapas, a mais votada foi a da ex-prefeita Luiziane Lins, deputada federal, e a segunda do deputado estadual, presidente da Assembleia, Evandro Leitão. As outras 2 chapas, que tiveram menos votos, já aderiram à candidatura de Evandro Leitão. Portanto, os 200 delegados que reunir-se-ão no próximo domingo vão escolher dentre esses 2 nomes, Luiziane e o Evandro Leitão. Aliás, nós já dizemos isso de algum tempo. Desde quando se falou, tem 4 chapas, tem 5 chapas, tem não sei quantas chapas, eu sempre disse, não, só existem 2 chapas, a da Luiziane e a do Evandro. As outras são laranja, e agora está provado. Né? Isso foi dito há alguns meses, desde quando se começou essa discussão. Vai ser um encontrão ou vai ser uma prévia realmente para chamar todos os filiados do partido e eles diretamente escolherem o candidato? Desde esse momento, desde o início dessa discussão, que nós afirmávamos aqui que só tinham 2 concorrentes, Evandro Leitão e Luiziane Lins. Está aí o resultado. O resto era laranja. Essa eleição é muito significativa para o PT, porque, embora tenha algumas pessoas, algumas lideranças do partido trabalhando para um entendimento entre as 2 chapas, esse entendimento não acontecerá. Disse ontem, estou repetindo agora. Estou repetindo agora porque os 2 grupos não cedem um para o outro. E se não cedem, lógico que não tem acordo. Ah, mas um vai ter que apoiar o outro. Não, não vai ter que apoiar o outro. Posso afirmar, com base nos acontecimentos políticos já conhecidos ao longo dos anos, com a participação da própria deputada Luiziane Lins, que ela, se for derrotada, não aceitará e não vai para palanque pedir voto para o Evandro Leitão. Eu contei o episódio aqui da disputa para o Senado da República, quando o Eunício foi eleito senador e o outro senador eleito foi o José Pimentel. O Eunício, para garantir que o PT não o traísse, tinha como primeiro suplente o Valdemir Catânio. E o José Pimentel, para garantir que o MDB não o trairia, teve como suplente o primeiro amigo de Eunício Oliveira. E no dia da votação, no Náutico Atlético Cearense, um dos ambientes
que reúne o maior número de eleitores, porque lá estão muitas urnas. No dia da votação, Eunício e Catânio trocaram supapos. Por quê? Porque o Catânio, embora primeiro suplente da chapa de Eunício, estava pedindo voto para José Pimentel. Essa é a realidade do grupo político de Luiziane Lins. Dificilmente, não digo impossível, porque eu insisto aqui em dizer que o impossível não existe na política, mas dificilmente ela estará no palanque do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza neste ano, se não for ela a escolhida. Vamos aguardar, e é só depois da manhã, domingo, logo ao meio-dia, a gente já sabe quem será o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. As muitas reações com relação à matéria ou à emenda constitucional que está tramitando no Senado agora, restabelecendo, trazendo de volta ao cenário do funcionalismo público brasileiro a história dos quinquênios. Quinquênios é um período de 5 anos que o servidor tinha, no passado, direito a 5% de aumento nos seus salários. O servidor ingressava no serviço público, municipal, estadual ou federal. 5 anos após a sua posse, ele tinha um aumento de 5% no salário, que era o primeiro quinquênio. Ele ficaria acumulando quinquênios até a data da sua aposentadoria, que na época não tinha limite. Hoje há um limite. Com 75 anos, o servidor é aposentado compulsoriamente. Pois bem, só agora surgiram inúmeras reações contra esse penduricalho que está sendo criado com a emenda constitucional em tramitação no Senado da República. Por ora, aliás, a proposta inicial era apenas para o pessoal da magistratura. O quinquênio seria só para o pessoal da magistratura. Uma emenda acrescentou o outro segmento, a garantia do quinquênio para todo o pessoal do serviço público ligado à área jurídica. E também os integrantes dos tribunais de contas. Segundo os cálculos, são muitos milhões de acréscimo na despesa da folha de pessoal da União. E se isto passar realmente, da União vem para o Estado e, consequentemente, para os municípios. Os servidores, óbvio, estão alegres, embora que a emenda agora não trate dos servidores em geral. Óbvio que haverá pressões para, logo após a sua aprovação, termos uma outra emenda que garanta o benefício para todos os servidores públicos. A matéria, tudo indica que será aprovada no Senado e terá que ir para a Câmara dos Deputados. O PDT cearense voltou a falar contra o aumento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A Assembleia aprovou esse aumento no ano passado, de 2% no ICMS, e o PDT
foi contrário lá na época e insiste em criticar essa proposição, agora acrescido com a ação de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade que o partido promoveu junto ao Supremo Tribunal Federal. Ontem, este assunto voltou a ser tratado na Assembleia e foi levado à tribuna pelo deputado Cláudio Pinho. Vamos ouvi-lo. Foi criado o ICMS. Em fevereiro de 2023, em regime de urgência. Isso mesmo, em regime de urgência, uma lei que iria entrar em vigor somente em 2024. Me diga qual seria o interesse de votar uma lei, uma mensagem em regime de urgência, antes das comissões técnicas da Casa estarem instaladas para votar um imposto que só entrava em vigor no ano seguinte, quase um ano depois. Vocês imaginam por quê? Eu estou pensando que era para evitar discussões, para evitar o debate, para evitar que a sociedade soubesse que a alíquota do ICMS estava passando de 18% para 20%. Portanto, um aumento de 11%. Quem teve esse aumento de 11% no seu salário, nos seus ganhos? Mas o governo propôs e essa casa aprovou contra o nosso voto e de alguns parlamentares, principalmente pela forma que foi votado. Aí, o PDT, no final do ano, volta à discussão com a mudança de quase 200 artigos do Código Tributário Nacional, do tributário cearense. O Código de Normas, onde o fisco aplica, o fisco é o credor, aplica ao devedor. Sempre essas leis, essas propostas, vêm sendo formuladas pelo credor, cada vez mais massacrando, vamos dizer assim, o devedor, e sem nenhuma discussão por parte dessa casa. O que é que nós estamos fazendo aqui, se nós não estamos debatendo, não estamos dando oportunidade à sociedade para tomar conhecimento do que nós estamos fazendo? Tudo é em regime de urgência, senhor Osório. Tudo é nas pressas para evitar o debate. Portanto, passado este momento, a proposta veio dizendo que era para ter simetria entre a lei federal, os julgados do STF, do STJ, para, inclusive, evitar ações na justiça. E como é que nós, parlamentares, pela melhor assessoria que podemos ter ou possamos ter, teríamos condições de fazer a análise de quase 200 artigos, da simetria entre os julgados do STJ, as súmulas, os julgados com repercussão geral e o que estávamos votando. Vamos dizer que a casa votou de boa fé, acreditando na proposta e no que veio dito na mensagem. E quando passa esta votação, num período natalino, o povo recebe esse presente de Natal, o aumento do imposto. É a gasolina que sobe, é a energia, é a internet, é a comida. Tudo subiu, menos o seu salário, o nosso salário. Portanto,
Esse aumento de imposto está sendo questionado pelo PDT. Tudo em agressão à legitimidade, à separação de poderes e ao entendimento do STF, inclusive firmado em repercussão geral no tema 456, dando repercussão geral. Portanto, esta lei está descumprindo o que o STF já julgou. Mas não para por aqui. A imprensa, nós começamos a cobrar. A ação bate na porta da Assembleia e bate na porta do governo. Aí o governador dá uma entrevista e diz que o PDT é que sabe criar imposto. E fala da taxa do lixo e fala do aumento do IPTU. Talvez o PDT saiba mesmo criar um imposto, porque a taxa do lixo passou meses e meses em discussão. O governo tem o direito de colocar, se ele quiser botar a alíquota de 20, de 30, pode botar. O Estado pode fazer isso. Agora, tem que respeitar o Legislativo, querer dar isenção por decreto. E esta casa aprova. Onde está o poder legislativo? No governo do estado do Ceará, só não manda o governador Elmano de Freitas. Segundo ele, fazendo comparação aos 3 coronéis, que se dizia na época, Virgílio, Adalto e César, que o governo do estado era dividido entre os 3 coronéis, ele disse que a divisão agora é de apenas para 2. O Camilo Santana manda em 99% do governo e o Cid Gomes manda em 1%. Segundo o Ciro, quem manda no governo, 99% é o Camilo. E 1% é o irmão dele, o Cid Gomes. Também o Ciro, quando diz que no governo do estado, obras que são feitas pela Superintendência de Obras, pela CAGES e pelo DETRAN, essas obras só são feitas com o pagamento de propina, e se pergunta, mas o superintendente, né, de obras aqui do estado do Ceará é um afilhado seu, foi criado por você e pelo irmão. Aí ele diz, é verdade, por isso eu faço a meia-culpa. Foi eles, Ciro e Cid, que trouxeram para a arena administrativa o Quintino Vieira. Por isso ele diz que também por essa razão faz uma meia-culpa. Continue conosco, porque na sequência do nosso primeiro bloco de informações da manhã desta sexta-feira, vem agora o noticiário nacional com os destaques dos principais jornais nacionais, com o Oceli e a Lorena. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, inicia nas manchetes com a capa do jornal O Globo. Contra o tempo, com doses prestes a vencer, 10 estados e o Distrito Federal ampliam faixa etária de vacinação contra a dengue. Contenção de danos. Sem articulação, governo tenta frear pautas que elevam gastos. Haddad busca contornar atritos do Executivo com o Congresso para travar projetos que agravam o risco fiscal, como criação de benefícios ao Judiciário. Após afrouxar as metas fiscais para os anos de 2025 e 2026, o governo agora tenta frear a aprovação no Congresso de projetos que podem agravar o risco de não atingir o déficit zero este ano. Com a crise na articulação política entre o Planalto e o Legislativo, especialmente na Câmara, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve atuar diretamente para conter o avanço de medidas como a PEC do quinquênio, que caminha no Senado, turbina os vencimentos do Judiciário e tem impacto estimado em 42 bilhões de reais.
Haddad antecipou seu retorno do encontro do G20 nos Estados Unidos e se reunirá com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A eventual derrubada do veto de Lula a parte do valor destinado a emendas de comissão, o programa de incentivos ao setor de eventos e a desoneração da folha de prefeituras são outras pautas que preocupam o governo. Apostador não vai poder pagar bets com cartão de crédito. A Fazenda publicou uma portaria com as principais normas da regulamentação das apostas esportivas online. Para prevenir um endividamento descontrolado dos apostadores, não será permitido usar cartão de crédito para depositar nas casas de aposta. Efeitos econômicos do crime. Brasil perde quase R$500 bilhão com o mercado ilícito. Estudos de entidades da indústria dimensionam o tamanho do prejuízo causado por atividades criminosas, como sonegação de impostos, pirataria e o contrabando. Vou dar um livro para cada um que cuidou de mim. Vivi para contar. Ao ter alta, a escritora Rosiana Murray lembra em detalhes o ataque de pitbulls e o momento em que soube que havia perdido um braço. Elogia o SUS e o lindo voo de resgate em helicóptero. Ela afirmou: quero escrever um livro infantil sobre uma pessoa que tem um braço mágico no lugar do amputado. Riscos evitáveis. Com ataques em alta, os deveres dos tutores de cães. No segundo caderno, para minhas dúvidas, minha vida é solução, diz o rapper Lennon. Com o disco alcançando 100 milhões de plays, o jovem de 30 anos que cresceu em Realengo diz que só a fama o tornou visível para a sociedade e quer voltar os olhos para as suas origens. A gente tem que enfrentar esse algoritmo louco, diz diretora de humor da Globo, Patrícia Pedrosa, que fala do desafio de fazer comédia para as massas no mundo dos nichos. E por fim, no segundo caderno ainda, ícone do underground paulista no Rio. Contornando o mainstream, a cantora Cida Moreira diz abominar a artista que se vitimiza. Uma perna podre e o coração ruizinho não a fazem parar, brincou a artista. Oceli, quais são os destaques do Estadão? O Estadão de hoje, na sua capa, destaca na área de cinema: Guerra Civil e a implosão dos Estados Unidos. Filme com o brasileiro Wagner Moura no elenco imagina uma sociedade dividida e tomada pelo ódio. Essa foto principal, destacada, é um ônibus que faz um passeio turístico pela capital paulista. Passeio, viagem fantasma pelo centro de São Paulo. Tour noturno, passa por pontos turísticos da cidade, mas também expõe dramas sociais. A manchete principal do jornal de hoje é: conflito no Oriente Médio. Explosões no Irã fazem Teherã limitar voos e ativar defesa aérea. 5 dias após o ataque que o Irã lançou contra o território israelense, explosões foram registradas no final da noite de ontem, nas proximidades do aeroporto da cidade de Isfahan, na região central de Irã. Uma autoridade americana disse à rede de TV ABC que as explosões no Irã tinham sido provocadas por mísseis de Israel. A informação foi reforçada pela rede CBS. Até a madrugada de hoje, porém, o governo israelense não havia se manifestado. A cidade de Isfahan, onde foram ouvidas as explosões, é considerada estratégica por abrigar importante base aérea para os militares iranianos e locais associados ao seu programa nuclear. Em meio à tensão, todos os voos para Isfahan, Teherã e Shiraz foram suspensos. Ainda de acordo com a imprensa iraniana, os sistemas de defesa aérea foram ativados em várias cidades do país. Uma matéria correlata é: Estados Unidos vetam adesão de Estado palestino como um membro da ONU. Outros destaques: Congresso dos Estados Unidos. Caso Must
mobiliza grupo de deputados trumpistas contra o Supremo brasileiro. Isso, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Cenário na economia. Cresce a aposta em corte menor do juro em maio pelo Copom. Saúde pública. Justiça suspende resolução do Conselho Federal de Medicina que restringia o aborto legal. E mais uma manchete, e a última aqui da capa do jornal, Lorena, é sobre Covid-19. Atraso para comprar doses de vacina, né, deixa estados sem a medicação e adia ações. É com você, Lorena. Bom, agora passando para a capa do jornal A Folha de São Paulo, STF reage a relatório dos Estados Unidos e defende decisões sobre o X. Documento mostra que Moraes excluiu perfis a pedido de órgão chefiado por ele. O Supremo Tribunal Federal reagiu ontem à divulgação por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos de relatório com decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes a respeito da rede social X do bilionário Elon Musk. O documento traz ordens de derrubada de perfis sem a explicação para tal. Em nota, o Supremo afirma que o conteúdo exposto pelo colegiado se refere aos ofícios enviados às plataformas e compara. É como se tivessem divulgado o mandado de prisão e não a decisão que fundamentou a prisão. Por fim, diz que todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas. Lula vai errar caso se reúna com Putin, diz Zelensky. O presidente ucraniano Zelensky afirmou que Lula cometerá um grande erro caso se encontre pessoalmente com Vladimir Putin em reunião dos BRICS, prevista para acontecer em outubro, relata Walter Porto. Zelensky, que foi à Argentina, mas jamais visitou o Brasil, disse que não pode ir a um país para o qual não foi convidado. Na área sobre o mercado, saudade ajuda a fruta brasileira a ganhar o mundo. Para lembrar de casa, brasileiros no exterior consomem produtos e os apresentam a estrangeiros. A Alok lança álbum eletrônico com vozes indígenas. DJ mescla batidas aos cantos de representantes de 8 etnias para reflorestar as mentes das pessoas. Campos Neto vê incertezas no cenário externo. Ao lado do ministro Fernando Haddad, em encontro do G20 nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central afirmou que não há visibilidade do que acontecerá. Segundo ele, o mercado está muito sensível a declarações sobre os rumos da política monetária americana. Nova meta precisa de mais 100 bilhões de reais, afirma ex-tesouro. Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro no governo de Jair Bolsonaro, do PL, calcula serem necessários 100 bilhões de reais em receitas extras para a gestão Lula atingir a nova meta de déficit zero em 2025. A Fazenda, por sua vez, estima em 50 bilhões de reais o valor adicional. Idoso foi levado 2 vezes a banco na véspera de morrer. Érica Nunes levou Paulo Braga, de 68 anos, 2 vezes a um banco no Rio, um dia antes do episódio em que a morte do idoso foi constatada em agência bancária. Segundo a polícia, ela queria sacar 17 mil reais em nome de Braga. Ontem, a justiça decidiu manter Érica presa. PF suspende a agenda de passaporte pela internet. A Polícia Federal suspendeu o agendamento pela internet da emissão de passaporte após detectar a invasão hacker a seu site. Quem for viajar nos próximos dias deve pedir o documento de urgência. Com doses a vencer, vacinação contra a dengue é ampliada. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a dengue para pessoas de 4 a 59 anos. Antes, o público-alvo era de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A medida visa reduzir a perda de doses com vencimento no próximo dia 30 de abril. Caberá aos municípios definir a melhor estratégia de ampliação. Movimento indígena exclui Lula de evento. A organização do acampamento Terra Livre não convidou o presidente Lula neste ano, ao contrário do que ocorreu no ano de 2023. O movimento se diz insatisfeito com derrotas na gestão no Legislativo.
Novo procurador de São Paulo teme crime em cargos públicos. Nomeado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para chefiar o Ministério Público de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa reiterou a prioridade de combater a criminalidade, disse temer o acesso do crime organizado à máquina pública por meio da eleição e elogiou o ministro Alexandre de Moraes. Por fim, a foto principal da capa traz o presidente da Ucrânia em entrevista concedida no gabinete presidencial em Kiev. Zelensky disse ser necessário isolar politicamente Putin. Oceli, quais são os destaques do jornal O Povo? Capa do jornal cearense O Povo de hoje destaca: redução da carga tributária pode baratear roupas no Ceará. No caso aí é o ICMS. Manchete principal: suspeita de espionagem. O que diz a investigação sobre as câmeras em apartamento de deputada? Câmeras foram encontradas uma semana depois da deputada Daiane, do União Brasil, se mudar, mas teriam sido instaladas anos antes por antigo proprietário. Ela e o marido, o ex-deputado federal Capitão Wagner, não seriam os alvos. Perícia não respondeu se imagens foram acessadas. A imagem de destaque é aqui do mercado, a estrutura do mercado dos Pinhões, dizendo que projeto da Prefeitura de Fortaleza quer unificar mercado dos Pinhões e da Aerolândia. Reportagem: Lula versus Bolsonaro. Quem tem razão na disputa sobre a obra da transposição do Rio São Francisco? Em Comes e Bebes, além do tacacá, restaurantes cearenses apostam em pratos típicos do norte do Brasil. Na área de esportes, grato ao Ceará, o jogador Felipe Jonathan diz que vai defender o Fortaleza com unhas e dentes. Esses são os destaques, Lorena, da capa do jornal O Povo de hoje. É com você. Indo agora para os destaques do Correio Brasiliense. Ibanez mira o Senado e dá a largada para 2026. Reeleito em primeiro turno em 2022, o governador Ibanez Rocha, do MDB, confirmou ontem sua disposição de seguir carreira política e pretende disputar uma cadeira no Senado. O chefe do executivo local expressou sua vontade no evento para início das obras do Hospital do Recanto das Emas. Eu pretendo me candidatar ao Senado em 2026. Celina Leão, vice-governadora, assume para concluir o governo e talvez, se for da vontade dela, deve ser candidata à reeleição, avisou. A declaração moveu as primeiras peças do xadrez político para a sucessão do Buriti e da disputa por 2 vagas no Senado, para as quais as forças de centro-direita têm nomes como o da ex-primeira-dama do país, Michele Bolsonaro. Brasília, 64 anos, uma cidade em festa. O ponto alto das comemorações do aniversário de Brasília é o show de Alok neste sábado à noite, véspera do dia 21 de abril, no gramado da Esplanada, de graça. O DJ esteve na pirâmide de 30 metros e conferiu as instalações e o som para espetáculo de música eletrônica com direito a drones e fogos de artifício. STF reage à acusação feita nos Estados Unidos. Em nota, o Supremo diz que material vazado por deputado norte-americano são notificações nas redes sociais e não censura. Episódio eleva tensão entre a corte e bolsonaristas que falam em ditadura. O medo ronda Cornizose. Rodrigo Craveiro, enviado especial, fala sobre como o vilarejo de 800 habitantes no extremo sul da Armênia sofre permanente ameaça de invasão pelo Azerbaijão. Moradores relatam a difícil rotina diante do clima de tensão. Resiliência na volta para casa. 13 dias após ser atacada por cães, a escritora Rosiana Murray deixou o hospital sobre aplausos. Estou voltando viva e tenho que aprender muito mais coisas. Corrida contra o tempo para não perder as vacinas da dengue.
E, por fim, uma entrevista ao CB Saúde sobre redução de riscos. O cardiologista Vladimir Magalhães de Freitas apontou o tabagismo como a principal causa de infartos e alertou para o uso do cigarro eletrônico. Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? O Valor Econômico de hoje destaca em sua capa uma entrevista com a antropóloga, a linguista Ana Vilaci, que se dedica a documentar as línguas e culturas dos povos originários do Brasil. Na área de vinhos, diz que historicamente voltada à produção de grandes volumes, a região do Tejo se reinventa. Na área de cinema, unir cinema e política é sempre o santo grau para mim, diz o ator Wagner Moura, em cartaz com o filme Guerra Civil. Manchete principal do Valor Econômico: ações brasileiras têm queda bem maior do que dos países emergentes neste ano. As ações brasileiras têm sofrido mais do que a de outros países emergentes neste ano. Os papéis do Brasil acumulam queda de 14,89% em 2024, enquanto a média de 24 países emergentes é de recuo de 0,50%. Outro destaque: consumo e renda levam a alta de previsões para PIB no primeiro trimestre no ano. EMAI, que é a Sabesp lá de São Paulo, que é aqui, é a CAGES de lá, vai hoje a leilão com 3 propostas. A EMAI, empresa metropolitana de águas e energia, que eles lá em São Paulo também chamam de Sabesp, vai a leilão hoje, com a expectativa do governo paulista de arrecadar ao menos 780 milhões de reais com a venda de suas ações na companhia. Então, a entrevista com Alessandro Zema. Para manter-se atrativo ao capital estrangeiro, o Brasil precisa continuar a fazer reformas estruturantes, micro e macro, para atacar 2 problemas: a baixa produtividade e a questão fiscal de médio e longo prazo, diz o presidente do Morgan Stanley no país, o Alessandro Zema. Portaria do governo federal dá poder a Alexandre Padilha e alimenta crise com o Congresso. Tem outra entrevista aqui na área de vinhos. O Fernando Marques Oliveira, sócio e presidente do braço latino da HIG Capital, que já investiu quase de $1 bilhão em empresas brasileiras e não abre mão de participar de sua gestão. Antecipa que irá criar mais um fundo de Private Equity. Alta das frutas não aumenta lucro do produtor. E por último, Brasil perde 453 bilhões de reais com ações ilegais, tipo contrabando, pirataria, roubo, concorrência desleal por fraude fiscal. Lorena. Bom, e dando continuidade à leitura dos principais jornais do país, vamos conferir agora as páginas internas do jornal O Globo, que traz em seus editoriais: crise fiscal exige plano de cortes de gastos. Alerta do FMI é mais uma prova do erro cometido nas políticas de salário mínimo e vínculos orçamentários. PEC ressuscitando o reajuste automático para juízes e promotores é indefensável. Em momento de crise fiscal, plenário do Senado tem dever moral de rejeitar a benesse descabida. Na área de política, estratégia de desarme. Em crise com o Congresso, o governo tenta barrar benefício a juízes e frear bombas fiscais. No momento em que enfrenta dificuldades para controlar os gastos públicos, o governo prepara uma ofensiva para tentar barrar bombas fiscais gestadas pelo Congresso, mas esbarra na crise enfrentada pela articulação política.
com o desgaste na interlocução com o parlamento, enfrentada pelo ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, e sem uma base sólida em votações, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai entrar mais uma vez em campo para dialogar com parlamentares e defender a sua agenda. Lira abranda a relação com o Judiciário e veta CPI que mira Supremo. Em meio ao atrito com o Planalto, o presidente da Câmara sinaliza que deseja focar em comissões que possam desgastar a gestão petista. STF rebate versão sobre ofícios vazados nos Estados Unidos. O Supremo afirmou que os documentos divulgados pela ala republicana do Congresso americano têm apenas comunicados às redes sociais e não as decisões que determinaram a retirada de perfis e conteúdos que seguiram fundamentação. 150 contas do X retiradas do ar por ordem de Moraes. O dado consta no relatório divulgado pelo Comitê Judiciário da Câmara Americana. Ex-deputado Vladimir Costa é preso por crimes eleitorais. Ele é acusado de violência política de gênero contra uma parlamentar. Ainda na área de política, Prefeitura de Irmã de ministro volta à mira da Polícia Federal. Operação apura suspeitas de desvios de recursos em Vitorino Freire, no Maranhão. Embora Juscelino Filho não esteja entre os alvos, emendas do titular das comunicações, quando era deputado, estão entre as verbas supostamente subtraídas. Recurso em ação de Moro vira novo embate entre Valdemar e Bolsonaro. Dirigentes do PL e ex-presidente travam disputa nos bastidores da sigla sobre caso do senador, absolvido no TRE do Paraná. PSD prioriza aliados fora do Rio para pavimentar apoio à paz em 2026. Em vez de candidatos próprios, sigla abraça partidos como o PP, União e Republicanos em estratégia que mira a eleição estadual. Na área sobre o país, sobre o Brasil, o medo sem coleira, ataques de cachorros crescem e põem em foco a responsabilidade dos tutores. Na Operação Verão, divergências sobre números de mortos. Dados da Procuradoria incluem mais 21 vítimas em confrontos. Secretaria diz que faz contagem a partir de assassinato de PM. 56 mortos em confronto durante a Operação Verão na Baixada Santista, segundo a Secretaria de Segurança Pública. E 77 mortos em confronto é o número do GAESP, que acompanha a atividade policial pelo Ministério Público. Governo acena a bancada da bala com novas regras para CACs. Restrição à proximidade de clubes e escolas valeria só para novos estabelecimentos e regras sobre treinos devem mudar. Na área de economia, apostas online. Governo proíbe o uso do cartão de crédito e prêmio será pago em 2 horas. Prazo para pagamento deve tirar operadoras menores. Bets afirmam que o tempo para entregar o prêmio ao apostador é fator de concorrência entre as empresas desse mercado. Brasil perde 453 bilhões de reais com o mercado ilícito. Estudo de CNI, Fijan e Fiesp apontam que o prejuízo ocorre a partir de crimes como o contrabando, a pirataria e a sonegação de impostos. O ministro da Justiça defende a cooperação e inteligência no combate às ações ilegais. Azul mira acionista controlador da Gol para negociar fusão. A Aérea tenta acordo com o Grupo Abra, que passaria a ter participação na nova companhia. Futuro do Brasil está no carro híbrido, diz BYD. Segundo Tyler Lee, presidente da montadora chinesa, etanol torna híbridos brasileiros os mais verdes do mundo. No Web Summit Rio, Embraer diz que o país tem potencial para liderar a corrida do carro voador. Inovações que vão de robô PET a tratamento de água com luz. Startups apresentaram novas soluções tecnológicas no Rio Centro. Prefeitura diz ter fechado acordos com impacto de mais de R$1 bilhão. Corte de juros menor em maio entra no radar. Na última reunião do Copom, o Banco Central sinalizou redução de 0,5 ponto percentual na Selic. Agora, novos dados da economia americana, o dólar e a questão fiscal do Brasil fazem analistas considerarem queda de 0,25 ponto. Haddad vê agora um cenário global de maior incerteza. Campos Neto diz que o Banco Central não age no câmbio para combater mudança estrutural.
País tem limite para aumentar impostos, diz Meirelles. Ex-ministro da Fazenda, que criou o teto de gastos, alerta para despesas elevadas do governo e defende tornar a meta fiscal crível. Petrobras vai retomar todas as unidades de fertilizantes, diz Prates. Fábrica no Paraná recebeu aval da diretoria para ser reiniciada. Estatal negocia parceria com chineses em Mato Grosso do Sul. Presidente da estatal descarta alta em combustíveis. Mas, segundo dados da Abicom, que reúne os importadores, defasagem da gasolina está em 20% em relação ao preço externo. Por fim, na área sobre o mundo, Israel dá troco ao Irã. 6 dias após sofrer bombardeio, o país retalia e ataca território iraniano, dizem TV dos Estados Unidos. Agora, Celi, quais são os destaques das páginas internas do Estadão? O Estadão começa com a coluna principal do jornal de hoje, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Diz o seguinte, que o governador de São Paulo, Tarcísio, cria vacina política na privatização da Sabesp, com prazo para a venda das ações. O leilão ocorre hoje. E traz uma nota a respeito como já o Edson Silva falou no comentário, a respeito da deputada Daiane Bittencourt, Daiane do Capitão. Diz o seguinte, o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, ligou para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e perguntou quais medidas a corporação poderia adotar no caso da deputada Daiane Bittencourt, do União Brasil do Ceará. Ela encontrou câmeras escondidas no quarto do hotel em que morava em Brasília. A Polícia Federal avalia quais instrumentos podem ser adotados, uma vez que há uma investigação aberta na Polícia Civil do Distrito Federal. Os editoriais do jornal Estadão de hoje, o primeiro diz: avança a PEC lesa sociedade. Ao aprovar volta do quinquênio para a casta do funcionalismo, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vira as costas para o país e debocha das carências de milhões de brasileiros privados de uma vida digna. Segundo editorial, teste de realidade. As pressões de sindicatos e movimentos sociais sobre o governo são cada vez maiores, o que exige uma habilidade política que Lula da Silva não parece demonstrar no momento. Páginas com os artigos. Luciana Temer, advogada, escreve sobre meninas, estupro e aborto. Diz ela, ao invés de estar preocupado com proibir procedimentos que a OMS recomenda, o Conselho Federal de Medicina deveria estar pensando em como tratar com dignidade e respeito meninas já vítimas de tantas violências. O segundo artigo é escrito pela advogada Marina Pinhão, PEC 45, um remédio equivocado e ineficaz, diz ela. Recorrer a uma alteração constitucional como meio de bloquear o debate sobre a criminalização das drogas é uma medida de nítida natureza autoritária. Política. Caso Must mobiliza a ala trumpista do Congresso americano contra o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro pede ato no Rio sem faixas e cartazes. Será no domingo. Nós somos o Estado e o PCC está nos desafiando. A frase é de Paulo Sérgio de Oliveira, que é o Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo. Governo deve escalar Fernando Haddad para discutir PEC do quinquênio com o Congresso. Internacional. Explosões em território iraniano
fazem Teherã limitar voos e ativar defesa aérea. Estados Unidos vetam a adesão de Estado palestino à ONU. Opositora ignora veto e insiste em candidatura na Venezuela. Presidente da Argentina, Milei, pede à OTAN parceria especial. Atraso de compra adia ações e deixa estados sem vacina anti-Covid. Validade de vacina da dengue faz governo ampliar público. Justiça Federal suspende resolução do Conselho Federal de Medicina que restringia aborto legal. Ação de hacker faz Polícia Federal suspender emissão de passaportes. Escritora atacada por pitbull deixa hospital. Ela perdeu um braço. Para a juíza, levar morto a banco foi ação macabra e repugnante. Suspeito de atuar em mega assalto em cidade do Paraná é preso em São Paulo. Conselho veta curso 100% online para formar professor. Esportes. Thiago Carpini é demitido e clube agora quer técnico com mais experiência. Breno Lopes deixa Palmeiras e acerta com o Fortaleza, aqui do Ceará. Escolha de mentor para a equipe brasileira que vai a Paris causa controvérsia. Seleção aposta em Petrovic para garantir vaga na Olimpíada. Super-homem brasileiro usa poder para o bem. Caderno de economia. Corte menor da Selic entra no radar do mercado com alta de incertezas. Brasil hoje é mais pano de fundo que foco do investidor. Escassez de confiança afugenta investimentos. Sem sinais claros, Rogério Seron vê risco do Banco Central mudar a rota da Selic. Ministério da Fazenda indica que aceitará custo de 15 bilhões de reais para o PERSE, para o setor de eventos. E por último, Lorena, também no caderno de economia, burocracia excessiva compromete desenvolvimento da Alemanha. Bom, e os editoriais da Folha de São Paulo são: poderes estão fora de órbita no Brasil. Judiciário legisla, Congresso sequestra o orçamento, Executivo ataca o equilíbrio fiscal. Corrigir essa anomalia deveria ser prioridade. Tropeços com vacinas. Governo não pode se eximir da responsabilidade por falhas na imunização contra a Covid e contra a dengue. Na área de política, Moraes derrubou perfis a pedido de órgão chefiado por ele mesmo no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o relatório divulgado nos Estados Unidos, o ministro usou a estrutura que controlava para monitorar redes sociais e embasar os pedidos de bloqueio. O STF, em nota, afirmou: todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação. Ainda na área de política, o STF reage a relatório "Bolsonaristas exploram e governo minimiza o impacto". Texto que expõe Moraes traz decisões sigilosas de suspensão ou remoção de perfis na rede. Bolsonaro usa caso Musk e divulgação nos Estados Unidos como combustível para o ato de domingo no Rio de Janeiro. O ex-presidente afirmou em post no X: no momento em que o mundo todo toma conhecimento de quanto está ameaçada nossa liberdade de expressão e de o quanto estamos perto de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você, um convite, no próximo domingo, às 10 da manhã, em Copacabana.
entende o relatório dos Estados Unidos sobre as decisões de Moraes. Texto questiona a remoção de contas e ignora ataques golpistas no Brasil. Afastamentos de juízes expõem insatisfação de Barroso com revanche. O presidente do STF se indispõe com revisionismo de ações de combate à corrupção, como a Lava Jato. Ex-deputado que tatuou Temer é preso por suspeita de crimes eleitorais. Condenado por dano moral, Renan quer pagar R$ 95,6 mil em 12 vezes. Rachas na base de Tarcísio travam projetos na Alesp. Governo teve derrota sem conseguir votar texto que beneficia fazendeiros. Filho do governador do Tocantins articula eleição ao comando da Assembleia. PL pede cassação de Glauber Braga por briga com membro do MBL. Lula cometerá grande erro se decidir se encontrar com Putin, diz Zelensky. A Folha, líder da Ucrânia, afirma que planejava visitar Brasil, mas não pode ir sem ser convidado. Esse é o primeiro destaque da parte sobre o mundo. Índia começa a maior eleição do mundo com Modi favorito. Especialistas veem risco de Premier ampliar medidas autoritárias em seu terceiro mandato. Todos os 12 jurados são escolhidos em terceiro dia de julgamento de Trump. Estados Unidos vetam a adesão da Palestina como membro pleno da ONU. Na área sobre o mercado, há incerteza externa e não temos visibilidade à frente, diz Campos Neto. Em Washington, o presidente do Banco Central afirma, ao lado de Haddad, esperar juro global alto por mais tempo. O presidente do Banco Central afirmou: vimos que o processo de desinflação global foi reprecificado e agora passamos a uma fase em que vemos uma probabilidade maior de ter taxas de juros mais altas no mundo por mais tempo. Também vínhamos alertando que a dívida do mundo desenvolvido vinha subindo muito. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou: quando saiu a inflação brasileira de março, saiu meia hora depois a americana. Se você pegar o que aconteceu com o mercado nessa meia hora, dá para entender bem a mudança de humor. Ainda na área de mercado, o governo propõe blindagem extra ao arcabouço em 2025. Reajustes de salários ou novas renúncias fiscais só poderão ser feitos após certeza de que a meta de 2024 foi cumprida. Ex-secretário do Tesouro vê rombo de 100 bilhões de reais na meta. Jefferson Bittencourt aponta inconsistências em cenário para estabilizar a dívida. Fazenda negocia com Câmara limitar custo do PS a 15 bilhões de reais. Benefício tributário criado para socorrer empresas durante a pandemia de Covid-19 seria extinto em 2027. Governo tenta barrar PEC que turbina salários de juízes em meio a greves. Indústria tenta barrar alta na taxação do aço importado. Entidades contestam a avaliação de fabricantes nacionais de invasão chinesa e temem aumento de custos. Prates descarta reajuste na gasolina apesar da defasagem. Preço nas refinarias da Petrobras está a 0,71 centavos abaixo da paridade de importação. Petrobras quer retomar obras em 2 navios inacabados pré-Lava Jato. Inovações da tributária podem criar conflito, diz ministra do STJ. O modelo do IBS é preocupante, afirma Regina Helena, que já presidiu comissão que elaborou projetos de lei. Reforma tributária simplifica incentivos à energia limpa. Levantamento contabiliza 21 benefícios federais e estaduais hoje no país. E por fim, planos de saúde registram lucro líquido de 3 bilhões de reais em 2023. Dados da ANS indicam melhor desempenho no pós-pandemia em 2022. Ganho foi de 606,4 milhões de reais. Você lê. Nas páginas internas do jornal O Povo, a coluna vertical, escrita pelo jornalista Carlos Maza, diz: servidores do Hospital IJF, que é o Instituto Dr. José Frota, avaliam paralisação. Haverá hoje, logo mais às 11 horas, uma nova rodada de negociação entre os servidores, não os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, com a Prefeitura de Fortaleza para tomar algumas decisões com relação ao reajuste salarial. 4 personalidades, voltando aqui, é destaque também da coluna,
uma foto aqui do secretário municipal da Prefeitura de Fortaleza, Samuel Dias, que voltou a criticar recusa do governo do estado em liberar a obra que quer construir um parque urbano na entrada do bairro Álvaro Wayne, em Fortaleza. Diz o Samuel: não fazem nem deixam a prefeitura fazer. Bom, tem uma matéria de destaque: 4 personalidades são homenageadas e recebem medalha Iracema. É um evento promovido anualmente pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Esse evento foi ontem à noite no Teatro São José, e os homenageados deste ano com a medalha Iracema foram o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teodoro Silva Santos, a empresária Consuelo Dias Branco, o arquiteto e compositor Fausto Nilo, que não foi ao evento, mas mandou a sua esposa para receber a comenda, e a bailarina Catiana Pena Moraes, do bairro Bom Jardim. Tem um trabalho com crianças na área de dança no bairro Bom Jardim. A charge da edição de hoje é uma charge do governador Elmano, dizendo para a Enel: ou muda ou cai fora. Charge do Cleiton. A Fortaleza terá dia D de vacinação contra a gripe. É amanhã, em todos os postos da capital. A reportagem especial é sobre a briga entre Lula e Bolsonaro, sobre quem é o pai da obra da transposição do São Francisco. A reportagem destaca que no meio dessa briga há muita desinformação, muito fake news. Posts na web acusam Lula de mandar desligar a transposição do Rio São Francisco e por aí vai. Ainda na área de política, câmeras estariam em apartamento antes da deputada alugar, diz inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal. O jornalista Henrique Araújo também escreve sobre esse assunto na coluna dele. O que se sabe sobre o caso das câmeras? Caso Must mobiliza trampista no Congresso dos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal. O Érico Firme, na sua coluna, escreve sobre as divisões dentro do Partido dos Trabalhadores. Ele se refere ao evento que vai acontecer domingo, dos 200 delegados que vão escolher um nome para representar o partido na sucessão deste ano do prefeito José Sarto. Grupo de Luiziane se reunirá amanhã para definir posição no encontro do PT. Após pressão, governo do estado reduz a alíquota do ICMS e setor prevê roupas mais baratas no Ceará. Exportações cearenses caem 39,2% no primeiro trimestre de 2024. A movimentação caiu de 499,5 milhões de dólares para 309 milhões de dólares no comparativo com o primeiro trimestre de 2023, segundo o estudo do Ceará em Comex. Jocélio Leal, na sua coluna de economia, diz que os tatuzões estão em manutenção. Mercado Livre confirma centro de distribuição no Ceará. Pinhões e Aerolândia, os mercados. Moradores querem ser consultados sobre a junção desses dois equipamentos. A advogada é detida por suspeita de repassar instruções para o tráfico. Instituto Dr. José Frota atende média de 100 vítimas de acidentes de trabalho a cada mês. Reserva hídrica da Serra das Almas é capaz de abastecer 300 mil cisternas por ano.
Camisa Esportes. Camisa 26, de volta ao PC. Com passagem pela base do Fortaleza e revelado pelo Ceará, Felipe Jonathan é apresentado e realiza sonho do avô. No Ceará, palavra do capitão do vovô. Ricardson destaca foco no Ceará em busca pelo acesso e projeta estreia diante do Goiás no Castelão. E o editorial de hoje do Jornal Povo diz: governo indica ruptura de contrato com a Enel. É com você, Lorena. Bom, iniciando a editoria de política do jornal Correio Brasiliense, acusado de censura, STF reage a deputados dos Estados Unidos. Após integrantes de direita da Câmara dos Estados Unidos vazarem decisões de Moraes, Supremo diz que material são meros ofícios. A ala trumpista do Congresso americano sustenta que corte brasileira cerceia a liberdade de expressão no país. O relatório divulgado por deputados norte-americanos inclui 88 decisões de Moraes no STF e no TSE, determinando a retirada de perfis das redes. O trecho da nota do Supremo diz que todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação. Bolsonaro diz que o país está perto de uma ditadura. O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou apoiadores para uma manifestação no domingo em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o ex-chefe do executivo, o ato será pacífico em defesa da democracia, da liberdade de expressão. O ex-presidente gravou o vídeo no qual convocou os apoiadores para o ato no Rio de Janeiro. Ainda na área de política, apelo ao bom senso sobre PEC do quinquênio. Randolph diz que o governo tentará sensibilizar senadores em relação à proposta. Líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, ressaltou também a situação das contas públicas. O senador afirmou: "Não me parece muito adequado o Congresso sinalizar uma matéria para o topo da carreira do funcionalismo público enquanto não tem uma proposta para todos os servidores." Haddad antecipa a volta para negociar a pauta. Bicheiro retoma a vida normal. Nunes Marques suspende medidas cautelares impostas ao contraventor Rogério Andrade, um dos reis do jogo ilegal no Rio de Janeiro. Nunes Marques anteriormente deu decisões favoráveis a Rogério, uma delas relativa ao filho do contraventor. CGU veta ex-Palmares por 8 anos. Faixa ampliada para a vacinação da dengue. O Ministério da Saúde pretende que todas as doses da Qdenga, com validade até o fim do mês, sejam aplicadas para não se estragarem. Serão oferecidas às crianças e jovens com idades entre 6 e 14 anos. Poetisa atacada por cães deixa o hospital sob aplausos. Ela afirmou: "Estou voltando viva, estou voltando alegre, cheia de planos. Para começar, tenho que aprender a escrever com a mão esquerda. Isso para mim é o mais importante. Vou ter que aprender muitas coisas, vou ser aluna de novo." Luta e resistência indígena. A saga do povo Ofaié, de apenas 128 indivíduos, mostra o drama de etnias que buscam escapar da extinção cultural e física. E por fim, na área de economia, R$500 bilhão perdido com um produto ilegal. Pesquisa da CNI revela que o país perde 453,5 bilhões de reais com o comércio de mercadorias pirateadas ou contrabandeadas. Ricardo Alban, presidente do CNI, afirmou: "Em um país com tantos hiatos sociais, se torna cada dia mais necessário, urgente e importante combater essas práticas. Não teremos melhora social sem o crescimento da economia." Oceli. As páginas internas do jornal Valor Econômico, temas: país perde 453 bilhões de reais com ações ilegais como pirataria, diz estudo. Em evento, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz que combate à criminalidade não é só problema do Estado e pede cooperação do setor privado. Em inovação,
Justiça de Minas Gerais detém 120 ligados ao PCC. Governo frustra indígenas e demarca apenas 2 terras em vez de 6. Ministério das Minas e Energia busca meios de ampliar a oferta de gás. Ideia é reverter regulação do setor para que insumo chegue 25% mais barato à indústria, diz o ministro Alexandre Silveira. Brasileiro envelhece e eleva custo com saúde em 67,2 bilhões de reais até 2034. Em março, reajuste salarial supera o INPC. Renda e consumo surpreendem e dão fôlego à atividade no primeiro trimestre. Indicadores de instituições financeiras já sinalizam alta do PIB entre 0,6% e 0,9% em relação aos 3 meses finais de 2023. IGPM sinaliza volta ao terreno positivo. O jornalista César Felício escreve: polarização nacional tem limites na eleição de 2024. Emendas nas mãos de Alexandre Padilha podem fazer crise escalar. A crise aqui com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Rodrigo Pacheco prepara proposta para a dívida dos estados. Federalização de ativos e desconto proporcional no saldo devedor estarão na minuta. Relatório americano não traz maioria das decisões de Moraes. A avaliação do STF é de que documento trata apenas de ofícios e não das decisões que determinaram retirada de conteúdo. Ministro Nunes Marques decide retirar tornozeleira do bicheiro Rogério Andrade. Internacional. Irã adverte que pode produzir arma nuclear se Israel atacar. Editorial do Valor Econômico. Instabilidade pode mudar a rota de atuação do Banco Central. Agenda factível para o problema fiscal de longo prazo. A desindustrialização do emprego. Não há escolha entre renda e patrimônio, diz Gabriel Zucman, francês, autor da proposta de taxar em 2% fortunas de mais de $1 bilhão no G20, projeta receita de 500 bilhões de dólares ano com a medida. Empresas. Privatização da EMAI, que é a Sabesp de São Paulo, atrai 3 grupos para a compra de 39% da fatia do governo paulista. Setor de rodovias vê onda de novos operadores. Decisão sobre dividendos da Petrobras é do governo, diz Prates, que é o presidente da companhia. Azul e Holding Abra negociam troca de ações da Gol. Incorporadores têm um trimestre positivo em vendas e lançamentos. Rival do Uber, InDrive estuda microcrédito e aquisições no Brasil. Custo para desenvolver modelos de inteligência artificial dispara. Everest, SUV da Ranger, quer dar trabalho ao SW4 da Toyota. A francesa BIC amplia presença no mundo digital. Itaú BBA reforça crédito verde e mira R$1 bilhão. Clima ruim puxa a escalada de preço das frutas no país. Com investimento de R$1 bilhão
e 600 milhões de reais. Swap quer retomar embarque. Caderno de Finanças. Brasil sofre mais que outros emergentes na Bolsa em 2024. Juros seguem pressionados com revisão de cenário. O Fed, que é o Banco Central norte-americano, reitera indicações de redução de taxa no fim do ano. Câmbio flutuante é bom absorvedor de choques, diz presidente do Banco Central. De volta ao país, a HSBC começa a incomodar players locais, diz CEO, diretor executivo. Bancos devem investir 47,4 bilhões de reais em tecnologia. Regra para influenciador vai levar em conta vulnerabilidade do público. Em muitos casos de infrações, CVM vai interpretar disposições que já existem para analisar a conduta destes novos participantes do mercado de capitais. Sustentabilidade da dívida é tema crítico para o investidor. Para Alessandro Zema, presidente do Morgan Stanley no Brasil, fiscal é relevante para a atração de recursos quando os juros caírem nos Estados Unidos. E por último, no caderno Legislação, o CARF permite dedução de multa de leniência do cálculo do IRPJ. E STJ, o Superior Tribunal de Justiça, julga validade de penhora de faturamento. É com você, Lorena. Bom, e aqui nós encerramos nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. Agradecemos a sua audiência e esperamos você aqui conosco na TV da Transparência.